A tabela periódica é uma organização sistemática dos elementos químicos e pode ser explicada em 5 partes. Estrutura geral, linhas e colunas da tabela periódica. A tabela é organizada em linhas horizontais, chamadas de períodos, e colunas verticais, chamadas de grupos ou famílias. Os períodos indicam o número de camadas de elétrons em um átomo. Já os grupos reúnem elementos com propriedades químicas semelhantes devido a configurações eletrônicas parecidas. A classificação dos elementos metais, não metais, semimetais na tabela periódica. A tabela periódica divide os elementos em 3 categorias principais: metais à esquerda e ao centro, não metais à direita e semimetais ou metalóides ao longo da linha de escada que separa elementos de transição. Os elementos localizados no grupo de 3 a 12 são chamados de elementos de transição e possuem propriedades metálicas e distintas. Elementos representativos e de transição. Elementos representativos são os elementos de grupo 1, 2, de 13 a 18. Eles têm suas propriedades mais previsíveis e frequentemente seguem as tendências periódicas de maneira clara. Elementos de transição interna incluem os lantenídeos e actinídeos, geralmente mostrando em uma seção separada na parte inferior da tabela. Esses elementos possuem características únicas, com a capacidade de formar compostos com estados de oxidação variados. Propriedades periódicas. Raio atômico. Diminui ao longo de um período da esquerda para a direita e aumenta de cima para baixo. Eletronegatividade. Aumenta ao longo de um período da esquerda para a direita e diminui de cima para baixo. Energia de ionização. Aumenta ao longo de um período e diminui ao longo de um grupo. Uso prático, previsão de propriedades. A tabela periódica permite prever propriedades químicas e físicas dos elementos e suas reações com outros elementos. Símbolos e números atômicos. Cada elemento é representado por um símbolo químico, exemplo, H para hidrogênio, e possui um número atômico que indica a quantidade de prótons no núcleo. Compreendendo esses 5 aspectos fundamentais facilita o uso da tabela periódica como ferramenta em ciências químicas e outras matérias relacionadas.